E salve o Tricolor Paulista, Rick aqui, para falar desse jogo. Flamengo 1, São Paulo 1, jogo no Maracanã, fora de casa, um jogo que muitos aí, né, muitos comentaristas falaram que o São Paulo ia tomar um pau, que ia ser 4-0 Flamengo, que ia ser 3-0. Filho, tem que respeitar essa camiseta, tem que respeitar o maior time, o maior clube desse país. Quando a gente joga querendo, né, quando a gente joga com um pouquinho mais de vontade, as coisas acontecem. Infelizmente não é assim desde lá de cima, né, desde a diretoria. Mas acho que tem alguns jogadores que eu acho que merecem muito destaque dentro de campo, pela entrega, pela postura, enfim. Acho que, baita pontinho, tá? É um pontinho só, mas é um baita de um pontinho, tá? Vamos falar desse jogo. Começando, né, alguns pontos que a gente precisa falar desde já. Falei aqui no pré-jogo que o Enzo ia seguir afastado por problemas pessoais. Ao que vazou, não é por causa disso que ele ficou de fora do jogo, tá? Aparentemente o Enzo já estava integrado, só que ele tá puto porque não tá recebendo salário. Todo respeito, com razão, cara. Não existe essa de ficar jogando por amor. Cada um tem tem o salário, tem o que você tem que ganhar e o clube tá atrasando. A cagada é do clube, a gente precisa falar a verdade. A cagada é do clube, mano. Que não paga o cara. Só que aí o cara tem caras e caras, né? Tem cara que vai jogar com o salário atrasado, tem cara que vai entender a situação do clube e etc. O Enzo aparentemente não tá se mostrando um desse. E aparentemente o Enzo não treinou bem essa semana e o Dorival deixou ele fora por quesito técnico mesmo. É o que tudo indica, né? E entendo, né? O famoso, você não me paga, eu não trabalho. E é isso. Se é isso, todo respeito também. O Enzo, se quiser ficar encostado aí, fique encostado, não faz falta. O Wendel vem fazendo boas partidas. Quem diria, né, que eu estaria aqui elogiando o Wendel, mas vem jogando bem, vem se mostrando um lateral menos estabanado que o Enzo, talvez menos raçudo também, mas fez uma boa partida hoje o Wendel. Então esse é o primeiro ponto do Enzo. E o Bobadilla sentiu o joelho, então ele ficou fora do jogo, né? Não foi nem relacionado. É um problema que ele tem desde antes da Copa do Mundo. Acho que durante a Copa do Mundo talvez tenha agravado. Enfim, não sei o que é exatamente esse problema. Talvez aí, como o São Paulo vai ficar 14 dias sem jogar, ele volte aí depois. Então a escalação. Dorival optou por ir basicamente com a mesma escalação. Só que o Tolói machucou, então ele foi de Osório mesmo. Como eu comentei, o Sabino talvez não tivesse ainda condição de jogar os 90 minutos. Faz acho que uns 70 dias, faz mais de 2 meses com certeza que o Sabino não joga. Porque ele teve a lesão grave, etc. Tá voltando de uma lesão. Então é normal que ele não tivesse condições ainda de jogar os 90 minutos voltando de lesão. Então foi de Osório que... Enfim, não sei não se o Sabino vai tomar a vaga do Osório, porque o Osório vem se mostrando um zagueiro muito promissor, muito bom por enquanto. Mas, enfim, o Osório acho que fez uma boa partida, foi de Osório então. Então, Rafael, Lucas Samon, Wendel, Osório e Arboleda. No meio campo, como o Bobadilla não jogou, ele colocou o Danielzinho no lugar do Bobadilla. Então foi Danielzinho, Pablo Maia e o Marcos Antônio. Com o Luciano fazendo a frente, o Arthur caindo mais pela direita e o Caleri caindo mais pela esquerda. A gente não tá jogando com pontas, tá? Eu queria deixar isso claro, porque às vezes a gente entende que, por característica, como o Arthur cai muito pela ponta direita, que a gente tá jogando com um ponta e que o Marcos Antônio é um ponta do outro lado. Mas não é exatamente um ponta do outro lado, ele não tá jogando, fazendo a função de ponta. O que eu vejo novamente, e eu sempre digo isso, é que o Caleri, sempre que o São Paulo sai, repare que o Caleri tá caindo pela esquerda. Porque o Caleri cai pela esquerda e o Arthur cai pela direita. Só que por uma questão de característica de jogador, o Arthur acaba caindo muito mais como um ponta e o Caleri cai pela esquerda, mas depois centraliza como um centroavante efetivamente. E aí, na hora que ele centraliza como centroavante, aí sim, o Marcos Antônio cai um pouco mais pela esquerda, o Wendel passa muito, acaba que o Marcos Antônio ele aproxima, o Danielzinho hoje aproximou bastante do Marcos Antônio também. Então eu acho que fica mais ou menos dessa forma. O time acho que fica... O Dorival tá conseguindo equilibrar o time dessa forma, né? A gente entrou com essa escalação. Meu receio era o meio campo, né, ficar um pouco perdido. E, ao contrário de tudo que eu imaginei pro jogo, o Dorival mandou o time começar marcando pressão. E funcionou muito a pressão no Flamengo, porque o São Paulo, pra mim, a primeira parte do primeiro tempo, talvez os primeiros 30 minutos ali, 25, 27 minutos do primeiro tempo, pra mim o São Paulo jogou mais bola que o Flamengo. O São Paulo ficou com posse de bola, conseguiu trabalhar, teve oportunidade inclusive de fazer gol com o Arthur, o Wendel chutou, teve o gol anulado do Marcos Antônio, bem anulado porque estava impedido, mas não estava tão impedido assim, né? Tipo, teve um gol anulado do Marcos Antônio, então acho que o São Paulo teve boas chances, claro, o Flamengo é um baita time, né? Então Pulgar acertou um petardo na trave também,
Mas eu acho que o São Paulo estava equilibrado e jogando bola, propondo. Marcando os caras encaixotados lá no campo deles, eles tinham que rifar muita bola, não estavam conseguindo sair jogando, eles não estavam conseguindo tocando. E aí nessas rifadas, o Arboleda estava muito bem, o Osório estava muito bem, a gente estava conseguindo ficar com a bola e jogando. O problema é que a marcação-pressão, ela cansa muito, né? E aí, acho que nos 15 minutos finais do primeiro tempo, o Flamengo foi um pouco mais pra cima e se mostrou mais perigoso, né? Acho que não teve nenhuma chance claríssima ali, tirando esse chute do Pulgar, mas ainda assim, né? Eu acho que o São Paulo soube se portar, soube marcar pressão, soube descer as linhas e marcar ali. Volta pro segundo tempo, sem alteração, concordo aqui que não deveria ter feito alteração mesmo, o time estava se comportando bem. Acho que o São Paulo tem a estratégia de se preservar um pouco mais para depois voltar à pressão. E aí no começo do segundo tempo a gente começa a ficar um pouco mais encurralado, com o Flamengo tentando um pouco mais. E aí no escanteio a gente tem uma bobeira, mano, só não pode, tá ligado? Cobrar esse escanteio no primeiro pau, precisa ter alguém acompanhando o cara que corre no primeiro pau. Se não acompanhar esse cara dá uma casquelinha lá pro segundo pau e, mano, é impossível qualquer um tirar, o goleiro pegar, fazer qualquer coisa. Essa casquelinha é a jogada mais fatal, mas mais juvenil de você tomar também no futebol. E é fato que o São Paulo tomou esse gol, um gol que o Léo Pereira, eu acho que até se o Léo Pereira não chega, talvez o Wendel conseguisse tirar a bola ali. Mas a falha pra mim é que quem tá no primeiro pau, se eu não me engano, era o Lucas Samon, que devia ter acompanhado e não acompanha. Ali não pode deixar o cara desviar de cabeça de maneira nenhuma. Jorginho desvia de cabeça, sobra lá no segundo pau e gol do Flamengo. Quando sai o gol do Flamengo, a impressão, meu pensamento é, cara, fudeu, provavelmente esse jogo vai acabar 1 ou talvez até 2-0 pro Flamengo, porque o São Paulo não é criativo, o São Paulo não consegue criar muitas jogadas. E aí acho que o Dorival, ele abre os pontas pra tentar algo novo, inclusive, né, ele coloca o Ferreirinha e o Vitor Sá. Aí ele tira o Danielzinho, ele colocou o time mais pra frente mesmo, pra tentar jogar num 4-2-4, tira o Arthur, que fez uma partida bem abaixo hoje, o Arthur foi bem mal hoje no jogo inteiro praticamente, parecia que ele tava até preguiçoso em alguns lances, não deu pra entender direito, e aí ele coloca o Vitor Sá lá pela direita, o Ferreirinha pela esquerda, e abre um pouco mais o time, né, pro time tentar um pouco mais. Rapaziada, o Vitor Sá entra no mesmo momento que o Ferreirinha. O Ferreirinha, ele entrou tentando, driblou, tocou, apareceu. O Vitor Sá fez o quê, mano? Na moral, o Vitor Sá fez o quê? O Vitor Sá, ele entrou com menos de 20, acho que foi no máximo ali uns 20 minutos do segundo tempo, pô. Ele ficou em campo, contando os acréscimos, né, que o Daronco deu 12 de acréscimo também, né, mas beleza. Contando com os acréscimos, que foi 12 de acréscimo, mas vou colocar que ele entrou aos 20 ali, mais os 25, ele jogou 37 minutos. Sabe quantos toques na bola ele deu? Toques na bola. Que ele encostou o pé ou a cabeça na bola? 10 vezes. 10 vezes, mano. Isso é assim, beleza, que o São Paulo tava jogando mais pela esquerda, o Marcos Antônio caiu mais pela esquerda, enfim, o jogo do São Paulo tava mais pela esquerda, mas caralho, ele, não tentou nada, não apareceu, caralho, mano, me incomodou muito, muito. Tudo bem que o Vitor Sá normalmente é ponta esquerda também, mas me incomodou muito a partida, assim, ele entrou e parece que nós jogou com a menos, porque ele não ajudou nem defendendo, nem atacando, não ajudou em nada, né, nada. Mas beleza, era só um desabafo aqui sobre o Vitor Sá. E aí, o São Paulo, obviamente, vai tentar um pouco mais, vai tentar tocar um pouco mais a bola, tentar construir alguma coisa, e aí entra o Osório, que pra mim, mano, mostrou muita coragem do Osório, sabe? Porque ele pega a bola lá atrás na zaga, teve uns 2 lances que ele fez isso, um ele foi até meio estabanado, mas ele sofre a falta, ele adianta, porque ele percebe que a galera tá deixando ele jogar, e ele vai ganhando campo. Isso é um mínimo de coragem. Se dá certo o que ele fez depois, ali, igual no caso que ele quase perde a bola, o Daronco dá falta, nem sei se foi falta, mas o Daronco dá falta, enfim, é perigoso, ele tem que dosar isso, mas ele ainda é moleque. Mas essa coragem já me admira muito, do moleque pegar a bola e falar, não, eu vou jogar aqui, eu vou aparecer. No lance do gol do São Paulo, ele simplesmente pega a bola, é ele que avança ali do meio campo pra frente, ele toca a bola, já aparece pra receber quase como um lateral. Ele tá muito avançado e o Flamengo tá com as linhas baixas e não marca o Osório porque ele é zagueiro. E o Osório vai dar um puta cruzamento, bonito inclusive, com a chapa do pé, fazendo o arco certinho. A bola vai na cabeça do Calera, o Calera não precisa nem se esforçar e fazer um cabeceio forte, porque o arco foi feito certinho, o Calera só encosta na bola e vai um foguete pro gol. Golaço de São Paulo, belíssima assistência do Osório, menção honrosa aqui pro Osório pela partida que fez, teve uma bola ali com a Arrascaeta que ele tira também para escanteio, ele vai bem na bola, enfim, eu acho que o Osório tem seu mérito aí no lance do gol principalmente, mas por essa coragem dele ter jogado e ido pra frente, acho que muito mérito dele. Aí o São Paulo faz esse gol e o jogo fica meio que
morno, mas meio que aberto, o Ferreirinha tenta. Tipo, a verdade é que nenhum dos times estava criando muito mais coisa depois disso. Do momento em que o São Paulo faz o gol, que foi mais ou menos aos 25 ali do segundo tempo pra frente, meio que o jogo fica mais morno, assim. Não tem muita criatividade de nenhum dos dois lados. Claro que o Flamengo tenta mais iniciativa, é um time melhor, com um elenco melhor e que, obviamente, tá brigando na parte de cima da tabela, tá brigando pelo título. Então, os caras iam pra cima, jogando em casa ainda, era óbvio que eles iam pra cima. O Daronco, cara, tem hora que dá muita raiva. Tipo, ele é um árbitro que ele não tem... O critério dele é evitar gol, tá ligado? É isso que parece, às vezes. Porque, assim, tem umas faltas que ele dá que não faz o menor sentido. Porque tem outras faltas que o cara desce o sarrafo no cara e ele não dá porque é jogo de corpo, tá ligado? Teve uma bola que o Caleri ia roubar do zagueiro. Não lembro quem que era o zagueiro ali, se era o Léo Pereira, enfim. O Caleri ia roubar a bola... E ele simplesmente. Ia sair o Caleri e o Luciano pra fazer o gol. E ele simplesmente dá uma falta, tipo, patética. Enfim, é o Daronco, né? Se posicionou mal uma hora. Teve uma hora que ele trombou com 2 jogadores ali. Meu Deus do céu. Que árbitro patético que é o Daronco. Mas o fato é que o jogo fica bem morno. O Flamengo tenta, né? Vai começando a tentar criar num puta lance merda do cacete, né? Que é uma bola que acaba sobrando. É uma bola que acaba sobrando. O moleque, esqueci o nome do atacante ali, moleque do Flamengo, ele briga ali, né, na ponta e chuta a bola pra dentro da área. Acho que é o Marcos Antônio, tira com o pé esquerdo a bola que ia pra longe, né, bem pra fora da área, só que ela pega na cara do Arrascaeta, sobra pro Samulino, que acaba fazendo o gol. Felizmente, gol impedido. O VAR, o semiautomático MVP, né, por uma pontinha de chuteira ali, validou o gol. Gol esse começa num lance polêmico, na minha concepção. O Arrascaeta vai com a trava de chuteira na canela do Ferreirinha e o Daronco não dá falta. Eu acho que se não tivesse impedido, tinha que rever o lance ali, porque pra mim foi um lance bem feio. Beleza que o Arrascaeta ele toca primeiro na bola, mas depois ele vai com a chuteira dele, tá na canela do Ferreirinha. Pra mim tinha que ser marcada a falta no início do lance, e o gol não ia ser validado. Mas ainda assim, estava impedido, enfim, para que não tivesse choro para nenhuma das partes, pelo menos o outro é impedido. 1-1, o Flamengo tenta ali no final do jogo achar alguma coisa, tenta ir um pouco mais para cima. O Daronco, mano, foi bizarro ele dar 12 minutos de acréscimo, tá? Porque o que acontece? Sai esse gol e até o tempo de ser revisado, deu briga ali, deu não sei o quê, ficou uns 3 minutos do jogo parado. 3 minutos. Ele deu 5 a mais de acréscimo. Tipo, qual que é a lógica? Ficou 3 minutos do jogo parado. Ele deu 5 a mais de acréscimo. Não faz sentido nenhum. E assim, eu acho que sim, teria que dar os 3, 4 de acréscimo, que seja, a mais do acréscimo que ele já tinha dado. Mas, mano, o jogo ficou parado 3, ele deu 5. Qual que é a justificativa pra isso, tá ligado? E ainda, acaba o tempo regulamentar, os caras têm escanteio, ele deixa cobrar o escanteio, tá ligado? Porque, em tese, acabou o tempo, né, caralho? Não precisa deixar cobrar o escanteio. Então, o Daronco, enfim, fato é que foi 1-1. Pra mim, resultado importantíssimo. Teve um momento do jogo que tava aquele gostinho de, mano, se pá vai dar pra ganhar. Se pá vai dar pra ganhar. Se São Paulo apertar um pouquinho, dá pra ganhar. Mas o fim do jogo acho que foi alívio pra todo São Paulino, porque sai o gol ali, né? A gente, na hora não sabia que estava impedido, eu nem me atentei que poderia estar impedido. Felizmente está impedido. Então o sentimento desse 1-1 é um sentimento muito mais de vitória por parte do São Paulo. Acho que teve um momento que sim, a gente acreditou na vitória, mas não ter perdido também foi muito importante. Um pontaço, tá? Um ponto, mas é um pontaço. Tem mais 18 rodadas pela frente, precisamos somar no mínimo mais 19 pontos para não cair. De novo, a meta que eu coloco pro time é que a gente soma esses 19 pontos o quanto antes e depois a gente briga pra ver o que dá. Ganhou os próximos 6 jogos. Ganhou os próximos 6 jogos em sequência aí. Ganhamos. Beleza, 6 jogos em sequência, me dando 6 vitórias, somamos 18 pontos. Beleza, aí a gente começa a ver aonde a gente consegue chegar. Se consegue brigar por Libertadores, se consegue brigar a parte de cima da tabela, mas o foco inicial é somar esses 19 pontos o quanto antes. Partida muito honesta do São Paulo na minha concepção. São Paulo fez uma boa partida, soube dosar, soube trabalhar a bola quando teve a posse de bola. Caleri foi muito bem fazendo pivô, ganhou muitas bolas lá na frente. Acho que o Luciano jogou de maneira muito inteligente, tocando bola no meio campo. Marcos Antônio, Danielzinho. Hoje acho que não teve nenhum destaque negativo, efetivamente, né? Acho que tirando o Vitor Sá, que entra e não faz nada. Ele entra e parece que ele nem entrou no jogo. Acho que o Arthur também foi mal, né? Eu acho que o Arthur foi pior em campo dos titulares e o Vitor Sá que entra foi mal. Mas de resto, acho que partida muito segura do Arboleda, fez uma partidaça. De novo, né? Já falei aqui, não queria o Arboleda de volta, acho que ele cagou na cara do São Paulo. A partir do momento que ele tá ganhando salário, a gente não conseguiu negociar. Pra mim, tinha que colocar ele em campo. E a partir do momento que ele tá em campo vestindo as cores do São Paulo, eu vou torcer pra ele ser o melhor zagueiro do mundo e foda-se. Porque é isso, né? Tem que torcer pra ele ser o melhor zagueiro do mundo. Então,
partida excelente do Arboleda, praticamente anulou o Pedro. Partida excelente do Osório, que foi ainda recompensado com uma assistência. Uma partida bem honesta do Lucas Ramon, bem honesta do Wendel. Pablo Maia hoje pra mim foi bem. No primeiro tempo ele praticamente anulou o Jorginho. O Jorginho não fez nada no primeiro tempo inteiro. Acho que o Pablo Maia foi bem também. Pablo Maia, quando ele tem... Eu sinto que quando ele tá com o Danielzinho, ele ajuda... Ele não fica tão carregado pra tocar tanto a bola, precisar sair jogando. Então isso acaba melhorando o futebol do Pablo Maia, porque ele é um marcador e o Danielzinho consegue sair um pouco mais com a bola. Boa partida do Marcos Antônio também. Assim, eu acho que praticamente hoje o São Paulo foi bem tecnicamente. Quando o time vai bem tecnicamente e o tático tá encaixado, que eu acho que o tático tá encaixado desde o jogo contra o Atlético Paranaense, pra ser honesto. Acho que o Dorival acertou o time. Se o time tá bem taticamente, a gente consegue brigar e consegue sonhar, né? Então, acho que o principal ainda segue sendo somar uns pontos o quanto antes. Próxima partida é só dia 8 contra o Grêmio, né? Então a gente tem 14 dias aí basicamente pra descansar, recuperar quem lesionou e treinar mais, melhorar esse time ainda mais. É um jogo difícil que é contra o Grêmio fora, o Grêmio vem fazendo partidas ruins, né? Perdeu o jogo que voltou do Brasileirão, perdeu pro Bolívar na Sul-Americana, hoje empatou em casa com o Fluminense. Então, assim, é um time que também não tá bem das pernas. Vamos ver o que acontece no meio da semana, porque o Grêmio pode cair fora, inclusive, né, da Sul-Americana. Se o Grêmio classifica na Sul-Americana, vão ter aí três jogos entre São Paulo e Grêmio no intervalo de 10 dias, basicamente, né? Porque o São Paulo joga sábado, depois joga no meio da semana, ainda não tem data definida, né? Mas joga no meio da semana, tem o jogo do Brasileiro e no meio da outra semana joga contra o Grêmio de novo, caso o Grêmio avance, né? Então a gente jogaria 3 vezes em 10 dias aí contra o Grêmio. Então, agora é jogar jogo a jogo, né? Jogo a jogo, acho que dá esperança pra todo São Paulo nesse jogo que a gente fez hoje. Um bom primeiro tempo, um segundo tempo um pouquinho mais baixo, mas que a gente não foi amassado ou como muitos disseram que ia acontecer, né? Do São Paulo ser, de fato, humilhado pelo Flamengo, do Rafael ter que fazer 25 defesas pra gente conseguir sair com esse resultado. Acho que não. Acho que é um resultado, até pelo que foi a partida, de certa forma, justo, tá? Não acho que teve uma superioridade muito grande do Flamengo, onde eles mereciam sair com 2-1, não. Acho que o São Paulo soube segurar, soube se portar, e o primeiro tempo, pra mim, foi muito bom. Espero que a gente consiga começar a reproduzir esse primeiro tempo nas 2 etapas. Mas parece que a sorte mudou um pouquinho de lado também, né? O gol dos caras no último minuto, nos minutos finais ali, impedido. Parece que a sorte mudou um pouco de lado. E vamos ter 14 dias de paz de novo, né? Vambora, 14 dias aí, num empatezinho que, novamente, baita ponto somado. São pouquíssimos times do campeonato como um todo que não vão perder nenhuma das 2 partidas pro Flamengo. E são pouquíssimos times que vão somar 4 pontos contra o Flamengo, né? Como fez o São Paulo. Então, bom resultado. 1-1, muito bom. Se gostou do conteúdo, não esquece de se inscrever aí no canal, de deixar seu joinha. Hoje colou bastante gente na live no YouTube. Brigadão por todo mundo que tá colando. Legal pra caramba ter a companhia aí de vocês. Vambora, vamos por mais. Só não esquece de deixar sua curtida aí, seu comentário, porque o YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega cada vez para mais pessoas. Tamo junto demais, aquele abraço e vamos São Paulo!